Eu havia publicado algo no Facebook a respeito de uma foto que eu usei como um parâmetro para me ater a algo que eu acho certo, que acho correto, uma foto da Fernanda Brum, e tinha umas palavras escritas mais ou menos assim: procurando na Bíblia onde é pecado usar calça. Ou seja, eu publiquei isso e coloquei palavras minhas e deu bastante pano para manga. Enfim, quando se fala de roupa é um pouco complicado, porque as pessoas andar não conforme diz a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Eu deixei claro que eu não sou contra a mulher usar uma calça jeans. Não é isso, não é isso que eu quis transmitir através desta minha publicação, e alguns interpretaram errada. Mas a verdade é, existe uma maneira da mulher colocar uma calça jeans sem andar de maneira depravada, e tem mulheres que andam com vestidos ou saia e estão andando de maneira mais depravada do que quem está usando calça. Eu não queria entrar por essa linha, mas eu sou obrigado a entrar, porque em um dos comentários, eu não vou aqui expor a pessoa, até porque é muito meu amigo, é amigo mais chegado do que irmão, diria. Mas essa pessoa falou a respeito de que evangelho não tem nada a ver com roupa. Mas e a roupa, ela identifica quem nós somos. E nós temos vivido um período, um tempo, em que não dá mais para identificar quem é crente e quem não é, pelo uso de suas roupas. É claro que isso vai muito da questão litúrgica da igreja, se o pastor dessa pessoa agir em uma naturalidade no que tange, no que diz respeito à vestimenta, à roupa. É claro que para essa pessoa ela está fazendo certo, porque ela é ensinada dessa maneira, ou seja, os líderes ensinam ela de maneira errada, e essa pessoa está indo inocente, só porque tem outras pessoas que estão procurando igreja que se enquadram no seu perfil. Não, eu quero uma igreja assim e assado, porque eu sou assim, assim, assado. Mas evangelho não é isso. Evangelho é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude e mudança de caráter. Como assim? Aquilo que eu falava anteriormente, eu não vou falar mais. O meu vocabulário terá que ser mudado. A forma que eu me comportava também terá que ser mudada. A forma que eu me vestia também terá que ser mudada. Temos que ser diferente em toda a nossa maneira de viver. A maior vergonha que Jesus Cristo passou quando ele foi levado ao vitupério para ser vilipendiado, açoitado, chicoteado, não foi ele ter sido açoitado pelo chicote azorrague. A maior vergonha que Jesus passou não foi ele ter sido cuspido na cara. A maior vergonha que Jesus passou não foi o soldado romano ter esbufeteado o seu rosto. A maior vergonha que Jesus passou foi quando rasgaram as suas vestes, porque expôs a sua vergonha. Ele ficou exposto ao ridículo. E Jesus não quer nada disso para a sua igreja. Eu estou falando igreja de Cristo, não estou falando igreja que age de conformidade com o mundo, não, tá? É por isso que quando Jesus manda João escrever a 7ª carta, que vai destinada a Laodiceia, Jesus olha para Laodiceia e diz: vocês estão falando que são rico, abastado, opulento, não precisa de nada, mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A 5ª característica descrita por Jesus a respeito da igreja de Laodiceia é nu. Aí Jesus vai aconselhar eles e diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. Compre colírios para ungir os teus olhos para que veja, porque eles estavam cegos espiritualmente falando.
E em último lugar, e compre vestes brancas para te vestir, para que não apareça a vergonha da tua nudez. As pessoas têm agido na questão de roupa na maior naturalidade, achando que isso não tem nada a ver. E esta mensagem é a mensagem do secularismo. O secularismo, ele ensina sobre um resultado de satisfação verdadeira. Ou seja, importa agradar a minha vontade, não fazer a vontade de Deus. Aonde Jesus disse, importa agradar a Deus e não ao homem. Evangelho é agradar ao meu Deus. Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, ou qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é eu negar a mim mesmo? É eu andar da maneira que eu quero? É eu andar da maneira que eu acho correto? Ou eu me ater a andar da maneira que agrada a Deus? Ao ponto de outras pessoas que estão nos ladeando olhar para a pessoa e dizer verdadeiramente que aquela pessoa é diferente. Se eu sou servo de Deus e estou andando na rua de maneira depravada, como é que eu vou me destacar na vista dos outros, sendo que eu estou andando da mesma maneira? Sendo que eu estou me vestindo da mesma maneira, eu frequento os mesmos lugares, eu falo da mesma maneira. Nós temos que entender que evangelho, meus amados, é ser diferente de tudo e de todos. Esse é um tema bastante complicado, que dá bastante confusão, porque trata-se de roupa, e acreditam-se que roupa não faz parte de evangelho, não faz parte da pregação do evangelho, mas faz sim. Nós temos que ser diferente, não temos que nos expor ao ridículo. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 2, Paulo escreve: pregues a palavra, ensina a tempo e fora de tempo, redargas, repreendes, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo, ou seja, esse tempo agora, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, e amontoarão para si mestres, doutores, ensinadores, segundo a sua própria vontade, e desviarão os ouvidos da verdade. Hoje em dia as pessoas querem ouvir fábulas, querem ouvir mentira, e isso não é agradável, irmãos. Quando se posta uma palavra sobre questão de roupa, as pessoas querem brigar. É por isso que não gostam de que eu pregue. Aqui no Gardenia Azul, onde eu moro, ninguém me chama para pregar na igreja. Por quê? Porque eu não prego esse evangelho que aveluda os ouvidos, que adoça a boca de ninguém. Se nós somos crentes, temos que andar vestido como crente, sim. Não, como é que eu vou dizer que eu sou uma serva de Deus, a mulher, e anda na rua de maneira depravada, parecendo uma prostituta? Como é que eu sou serva de Deus e hoje em dia é muito natural, quando não vem com os bustos para fora, as costas é toda pelada, toda nua. Quando não chega toda apertadinha, ou quando coloca uma saia abaixo do joelho, o lascão vem até o pé da virilha. Depravando, destruindo o evangelho de Cristo, envergonhando o evangelho de Cristo. Essa pessoa está trazendo escárnio para a obra de Deus. Se eu sou servo de Cristo, eu tenho que andar da maneira que agrada a Cristo. Paulo disse assim, de nada tenho a minha vida por preciosa, tanto que cumpra a minha vocação para dar testemunho do evangelho de Cristo. Eu dar testemunho do evangelho de Cristo não é andar da maneira que eu acho certo, é andar da maneira que Jesus quer, da maneira que agrada a Deus. O padrão do céu é diferente dos padrões da terra, mas ninguém quer ensinar esse tipo de mensagem. Aí dizemos, não, porque eu sou cristão, e barará, e aí vai, e achando que cristão é andar de qualquer maneira. Não é bem assim. A palavra cristão é derivado de Cristo, porque se parecia com Cristo. Como é que eu vou me parecer com Cristo, pastor Sidney, meu amigo, homem de Deus? Como é que eu vou me parecer com Cristo se eu estou andando parecendo com o mundo? Se eu tenho que me parecer com Cristo, eu não tenho que me parecer com o mundo.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Todas as vezes que uma serva, entre aspas, ela se veste parecendo uma mundana, ela não está fazendo a vontade de Deus, não está sendo cristã, ela está sendo mundana, porque está se parecendo com o mundo. Todas as vezes que um homem de Deus, que hoje em dia não é só mais a mulher que está andando de maneira depravada, os varão também, né? Né, varãozinho? Andando todo apertadinho, né? Só Jesus na causa, esse evangelho está destruído. A palavra que eu tenho orado a Deus e tenho falado em minhas orações é Maranata, que Jesus volte logo. Porque está difícil. Não temos que agir de conformidade às igrejas. As igrejas, meu irmão, elas estão agindo de conformidade ao mundo. E a palavra que tem sido pregada no dia de hoje, a doutrina que tem sido ensinada, o tema mais abordado pelos líderes e pregadores, é a mensagem do secularismo. A palavra secularismo, ela tem raiz em uma palavra profana e mundana. Humanismo é o significado da palavra secularismo. E nós estamos vivendo em um século que mais vale agradar o mundo do que agradar a Deus. Secularismo é o oposto do sagrado, é o oposto do religioso, é o oposto do espiritual. Secularismo na igreja é responsável pela liberalidade. As pessoas estão liberando tudo, achando que tudo é normal e não tem nada a ver com a mensagem. Primeiro, a liberalidade apareceu aonde? Nas salas de seminário teológico. Se espalhou de forma incontrolável ao ponto de ter chegado em cima dos nossos altares, em cima dos nossos púlpitos. E as pessoas têm pregado que Deus só quer o coração. E as pessoas têm andado de maneira errada. As pessoas têm andado de maneira profana. Certo? Aí um amigo publicou na minha postagem que não é o caso das mulheres andarem mal vestidas, andar pelada. É os carnudos que, olha, tá certo. Tudo bem. Jesus Cristo disse, se com os teus olhos olhar para uma mulher e cobiçar em teu coração, já adulterou com ela. Preste atenção aqui na exegese do texto. Por que Jesus falou já adulterou com ela? Jesus poderia ter falado já adulterou, mas Jesus fala com ela. Por quê? Porque a mulher também teve uma parcela de culpa no erro do camarada. Em outras palavras, intercontextualizando para os nossos dias, se as mulheres não andassem de maneira desonrosa, contradizendo o que Paulo ensinou, que as mulheres, né, que servem a Deus têm que andar de maneira honrosa, com vestido, ou bem vestida, bem comportada, não mal vestida, com tranças, com ouro, com pérolas, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. Nada disso aconteceria. Nós temos que ser diferente em toda a nossa maneira de viver. E quando eu falo que nós temos que ser diferente, eu estou te trazendo uma palavra que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 14, versículo de número 13, 14, 15 e 16. Olha só o que Paulo escreveu. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente, inteiramente, não é pela metade, não é 10%, 20%, 30%, é inteiramente. Se você que se diz ser servo de Deus, você tem que ser crente 100%, não é 90%, não é 50%, inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. E o que tem de gente conformado no século de hoje, meu Deus do céu, aleluia, louvado seja Deus, que antes havia em vossa ignorância, ou seja, havia antes, no tempo da ignorância. Agora, tu não é mais ignorante não, meu filho. Ei, você ainda continua na ignorância. Tu prega, mas é ignorante. Tu lê, mas tu é ignorante. Tu lê a Bíblia, mas tu é ignorante. Você era ignorante. Você não tem que ser mais ignorante. Deixa Cristo te mudar por completo. Para de pregar, mas agir de conformidade ao mundo.
achando que tudo é natural. Não vejo pecado nisso. Porque pregar sobre roupa é não sei o quê, porque a Bíblia não fala sobre roupa. Tudo bem, então vem aqui, olha para cá, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo, porque escrito está, sede santo, porque eu santo vos sou. Engole essa aí, descasca esse abacaxi aí para mim. Descasca aí para mim esse abacaxi. Descasca. Está complicado viver no dia de hoje. Está complicado, meu amigo Jaciel, meu amigo pastor Sidney. Está complicado pregar o evangelho. Quem quer compromisso com Cristo, quem tem compromisso com isso, com o evangelho da verdade, pregar hoje, tá complicado. É por isso que fecha as portas para mim e para muitos dos companheiros que ainda continuam pregando a verdade. Embora venha fechar a porta para mim, embora venha dizer, não, esse camarada aqui é atrasado, esse camarada aqui é arcaico, com as suas pregações arcaicas, eu não tô nem aí para você. Eu não quero te agradar, eu não quero ter amizade com pessoa que tem amizade com o mundo. Porque olha só o que está escrito aqui, o que foi que Tiago escreveu. Vamos lá. Tiago, nosso irmão Tiago, homem de Deus. Nosso irmão Tiago, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Tiago, ele escreveu no capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já que você não ouve doutrina na sua igreja, ei, minha santa, meu santo de Deus, calma aí um pouquinho que eu estou te dando a doutrina aqui, tá? Já que você não ouve, teu pastor não te doutrina, deixa eu te doutrinar aqui um pouquinho. Pode ser que tu saiba virar, pode ser que tu vire crente. É com você mesmo que está do outro lado. Pode ser que você vire crente. Primeira epístola do apóstolo São João. Primeira epístola do apóstolo São João. Capítulo de número... Primeira epístola do apóstolo São João. Se você tivesse uma Bíblia aí e quiser me acompanhar, fique à vontade, tá? Pode deixar Deus te usar. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Olha só o que João escreveu. Olha só o que João escreveu. Não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, presta atenção. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para todo sempre. Tem pessoas que vai ser lançada no inferno porque está fazendo a concupiscência da carne. Ou seja, o que é a concupiscência da carne? Desejo de querer fazer. Eu me visto da maneira que eu quero, eu ando da maneira que eu quero, eu me comporto da maneira que eu quero, eu falo da maneira que eu quero, porque para mim o evangelho é isso, e não é, e ponto final. Concupiscência da carne e soberba da vida. O que tem de pessoas fazendo amizade com o mundo, ou seja, aderindo conceitos mundanos, trazendo conceitos mundanos para dentro de sua igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro à instituição, eu falo à igreja sua casa, porque a igreja começa dentro de casa. Aderindo conceito, quando você aderir um conceito mundano e traz ele para dentro de sua casa, você aderiu para a igreja, porque a igreja começa dentro da sua casa. Ou seja, o alicerce fundamental da casa de Deus, da igreja,
princípios, valores éticos, morais e cristãos já estão sendo destruídos, deturpados, deteriorados por culpa desses indivíduos que não têm compromisso com a palavra do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino é o que João Batista pregava, tem que endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas, andar de conformidade àquilo que agrada ao reino de Deus, porque ele é chegado. Ou seja, muitas pessoas não estão preparadas para o retorno de Cristo, nosso Rei, então serão pegos de surpresa. Eu vou abordar novamente aqui e encerro. Falar sobre roupa dá confusão demais. Se você não concorda com o que eu estou falando, eu tenho que respeitar a sua opinião. Me desculpe a minha colocação. Eu não estou indo contra você. Eu estou indo a favor do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é mudança de comportamento, de caráter e atitude. Temos que ser diferente em toda a nossa maneira de viver. E o que eu tenho que ser diferente? Nas obras de caridade, não. Porque obra de caridade por obra de caridade a Rede Globo também faz. Contudo, é uma sécula de Satanás, um agente de Satanás na terra. Aonde eu tenho que ser diferente? Aonde eu tenho que ser diferente? Me responda aí. Me responda. É nas minhas atitudes? Não. Porque as minhas atitudes, o meu coração é bom. Não, o mundo não vai ver meu coração, porque o coração está interno. O mundo vai ver o meu estereótipo. E o estereótipo, ele mostra e demonstra bastante quem você é. Importa agradar a Deus e não ao homem, tá? Eu não tô nem aí se você gosta de mim, se você vai ficar bicudo comigo, se não vai falar comigo. O problema é seu. Não vai fazer diferença nenhuma, tá, filho? Tá, filha? Não vai fazer diferença nenhuma. Pelo amor de Deus, revê os teus conceitos no que diz respeito, no que tange, no que concerne ao Evangelho de Cristo. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Todos aqueles que abrem a boca e dizem, eu amo a Jesus, e não ama a palavra de Deus, é mentiroso. Porque Paulo escreveu dizendo, aquele que ama a Jesus e não ama a palavra dele é mentiroso. Porque o valor que dá-se a Jesus Cristo mede-se ou é medido ao valor que dá a sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Amém? Tchau, tchau. Shalom Adonai.